Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. No ano de 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, Mike M., tirou a própria vida dirigindo o seu carro amarelo. Foi uma comoção extraordinária, porque era um jovem muito bem relacionado, não teria dado sinais nenhum do que iria fazer. E durante o funeral, os seus amigos, os seus familiares distribuíram cartões com uma fita amarela em cada um desses cartões. E os cartões tinham dizeres que melhoravam, que ajudavam, que incentivavam pessoas que estivessem passando pelo mesmo desespero que Mike estava. O carro que ele tirou a vida era um Mustang 1968, que ele mesmo, Mike, tinha restaurado, tinha pintado de amarelo. Era algo assim de um extremo valor emocional para ele, aquele carro. Os pais de Mike, depois desse episódio, passaram a fazer campanha contra o suicídio, a campanha de prevenção ao suicídio, e deram nome a essa campanha e ao mesmo tempo distribuíam fitas amarelas. E a campanha, que era meio local, foi se espalhando e tomou conta praticamente do mundo. O dia 10 de setembro já tinha sido escolhido por uma organização internacional como o Dia da Prevenção do Suicídio, uma campanha mundial. A CVV, Centro de Valorização da Vida, é que instituiu todo o mês de setembro aqui no Brasil para essa campanha. Porque é algo devastador o que está acontecendo no mundo nessa área do suicídio. No Brasil, suicidam-se por ano mais ou menos 12 mil pessoas. Dá em média 1.000 pessoas por mês. A cada 45 minutos, mais ou menos, uma pessoa se suicida. No mundo, o número aproximado é de 1 milhão de pessoas que se suicidam por ano. Eu não consigo mensurar o que é 1 milhão de pessoas, mas é muita gente. A cada 40 segundos, mais ou menos, uma pessoa está se suicidando. E são dados antigos que os atualizados, não sei se tem, mas eu não consegui ter acesso. Das 12 mil pessoas, mais ou menos, que se suicidam no Brasil, mais de 9 mil são homens e mais de 2 mil pessoas são mulheres. O que leva uma pessoa a um ato desses? O que pode fazer com que alguém queira tirar a própria vida? São criaturas que estão passando por momentos dolorosos, muito difíceis. Tem alguns que é só pelo orgulho de ter feito alguma coisa errada e aquilo está vindo ou vai vir a público e por vergonha se mata. Tem casos assim, mas a grande maioria não é isso. São pessoas sofridas, almas de grandes aflições, processos depressivos profundos. Como é complicada a alma da criatura humana, ou a criatura humana, porque a alma somos nós, o espírito somos nós, né? O Centro de Valorização da Vida foi fundado em 1962, em São Paulo. Atende em todo o território nacional
24 horas por dia. Seria interessante que a gente lembrasse disso em certos momentos. 24 horas por dia. Pelo número 188, 188. Não é difícil de guardar o número. No ano de 2016, o CVV, Centro de Valorização da Vida, recebeu 1 milhão de ligações. Dá para sentir o que é isso? Em 2017, esse número dobrou. 2 milhões de pessoas, mais ou menos, ligando para lá. 2018 ainda não sei se tem, deve ter um número por aí, provavelmente tem aumentado. E as épocas em que se avoluma o número de atendimento são as datas festivas, principalmente no Natal. O que acontece com a criatura humana, com nós, criaturas humanas? Se o suicida tivesse noção do que ele está fazendo, será que ele faria? A grande maioria não. Alguns até fariam mesmo assim. Porque vez que outra não. Eventualmente se sabe de alguém que pelo menos se dizia espírita e se suicidou. Se nós participássemos de uma sessão mediúnica onde ali se manifestasse suicidas, por mais vontade, mais tendência que a criatura tivesse para isso, ela desistiria na hora. Porque o sofrimento que trazem essas criaturas, não é que trazem, que carregam, é um sofrimento que não tem como nós imaginar. Podemos até dizer, eu entendo o sofrimento, mas não entende, não. É algo extraordinário. Muitos que se suicidam acham que acabam com tudo. Então nós vemos que doutrinas por aí que pregam coisas ou coisas fantasiosas têm um comprometimento muito grande nesse processo. A proposta é de Jesus, conheceis a verdade te libertará. Essa proposta ela vale para tudo na vida, para isso também. Quantas criaturas que através da comunicação mediúnica dizem em desespero, se eu tivesse a mínima noção do que eu ia encontrar do outro lado, eu jamais teria feito isso, mas já fez. E quando algum espírito é trazido à comunicação mediúnica, é porque faz muito tempo que ele cometeu o ato. Não é impossível que algum que tenha feito há não tanto tempo também seja trazido ali. Porque em todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos e ações, há ou comprometimento ou um alívio das responsabilidades. Quando a criatura comete um ato desse por estar fora de si, como se diz, ou com estado alterado de consciência, ela não recebe aquela responsabilidade total. Tem, como dizemos, atenuantes, mas mesmo assim com sofrimentos grandiosos. E aqueles que fazem por coisas que poderiam vencer sem fazer tão grandes esforços, no caso do orgulho, da vergonha, dessas coisas, ou se tem conhecimento, no caso de espírita, que sabe do processo, esse tem agravantes. Ivone do Amaral Pereira, uma médium extraordinária que o movimento espírita brasileiro muito pouco valoriza, estou falando de maneira geral, porque tem pessoas que sabem a grandeza que está ali de mensagens, de obras dessa mulher. Foi, como dizem alguns, um Chico Xavier de Saias. Ela escreveu um livro sobre isso, que a maioria de nós espíritas conhecemos. Memórias de um Suicida. Não estou recomendando para ler, não. Não estou recomendando. Se fosse recomendar alguma coisa, de que não leia. Pelo menos até ter bases mais sólidas para ler um livro denso desses.
Esse livro, eu não sei exatamente que ano que ele foi publicado, mas foi em coisa de 1980, 80 e alguma coisa por aí. Ele ficou psicografado por ela completo, pronto para ir para o prelo, para ser impresso. Por orientação espiritual, ele ficou por 30 anos guardado numa gaveta. Porque as pessoas, de maneira geral, ainda não tinham condições de ter acesso a uma obra densa daquelas, pelo assunto que estava lidando. Era necessário que as obras trazidas pelo Espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, as obras de André Luiz, como comumente falamos, que elas fossem mais divulgadas, que já estavam, já tinham chegado aí, mas que fossem mais conhecidas das pessoas para que um assunto desses viesse à tona. É triste estar falando de uma situação dessas. Ainda quando cheguei aqui, ali no fundo, uma colaboradora da casa comentando de conhecido dela que agora, há pouquinhos dias, enforcou-se. Digo, ai meu Deus, e nem sabia qual era o assunto que eu ia falar. Aí chegou outra irmã nossa ali, que chegou em cima da hora, de um conhecido, um jovem de 22 anos, fazendo faculdade, agora, pouquinhos dias, suicidou-se. Estamos no país que é chamado de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. O que está faltando em nós? O que está faltando de nós que não temos essas ideias? O que está faltando de postura, de ação nossa para que esse número acabar não, né? Mas ser reduzido? A própria ciência convencional diz que 80% dos suicídios poderiam ser evitados. Por que a pessoa resolve se suicidar? Por problemas, por dificuldades. Mas dificuldades todos têm. Por que um se suicida? E tem gente que nasce já com a ideia de suicídio. Eu escutei uma história há poucos dias, deve ser real, de uma criança de 4 anos de idade. 4 anos de idade, um menininho. Ele faz esforço para se suicidar e diz para a mãe dele. Às vezes nós cambalhotas se joga de qualquer jeito e a mãe vai te machucar, mas eu quero morrer, eu quero me matar. 4 anos de idade. Não perguntem para mim, não peçam para mim fazer análise sobre isso, que eu não tenho a mínima condição, não tenho conhecimento da área da psicologia, mas alguém da área da psicologia para fazer uma análise mais profunda sobre isso teria que ter conhecimento espiritual também. Porque senão vai fazer análise, mas vai faltar dados, vai faltar coisas. São tendências. Tendências que nós trazemos. O suicida de hoje, ele vem com tendência na próxima reencarnação de cometer o ato. Não quer dizer que ele vai cometer. Mas ele vem com tendência. Todos nós trazemos tendências. Aqueles que na reencarnação passada se dedicavam a trabalhar, a estudar, a agir no bem, traz essa tendência. Que se desenvolver num meio muito nocivo, pode pender para o outro lado, e se alguém que não aproveita direito a reencarnação, mas a tendência é de repetir a reencarnação passada. O sujeito que foi bandido na reencarnação passada, ele traz tendência, vem para vencer, ele não vem para repetir o que ele fez, vem para vencer, exatamente para isso, para vencer. E muitos vencem. O número dos que vencem é extraordinariamente grande. Mas o número dos que não vencem são suficientes para nos desequilibrar emocionalmente. Porque quando eu ouvi o relato de alguém ali que tinha se suicidado, que eu não sei quem é, nunca vi, há um abalozinho, vamos chamar de um abalo pequeno emocional. Mas se eu conhecesse esse cidadão, já nem estou falando do jovem, né? Desse. E se eu conhecesse ele, mesmo que fosse assim de vista só,
o abalo seria diferente, maior. E se fosse alguém que eu tivesse convivência, eu e todos os outros que tivessem convivência com ele, o abalo seria maior ainda. E se fosse alguém da minha família, o abalo seria maior ainda. E se fosse um filho meu, não tem como medir o abalo. O que eu estou querendo dizer? Que quando alguém se suicida, não tem como nós dimensionar o número de pessoas que se abalam emocionalmente pelo suicídio de uma pessoa. Como é importante se nós conseguíssemos contribuir com alguém que tem essa tendência. Então esse centro de valorização da vida ajuda muito. As casas espíritas têm o que nós conhecemos como atendimento fraterno, que auxiliam, mas a maioria de nós não é preparado para dar um atendimento mais robusto. Robusto que quer dizer de alguém que esteja com a ideia já fixa de se matar. Mas se chegou até ali, há esperança. E provavelmente não se suicide. Se a criatura chegou até ali por conta dela, se foi trazido à força, talvez piore. Porque tem coisas que nós não devemos dizer para uma pessoa que tem essa ideia. Aliás, muitas frases. Porque normalmente a criatura que tem essa tendência dá avisos antes. Dá sinais. Com frases tipo, não aguento mais essa vida. Não quer dizer que todos que digam isso vão se matar. Claro que às vezes a gente até diz, mas diz de boca para fora, né? Ou não te aguento mais, essas coisas assim. Mas aquele que comete o suicídio, algum sinal ele dá. Vontade de acabar com tudo. Acabar com tudo o quê? E se acaba com tudo e descobre que não acabou com nada. Uma situação que era ruim, tanto é que fez com que a pessoa escolhesse isso, uma situação que era ruim, se transforma, não sei quantas vezes se multiplica essa situação de muito pior, que a criatura não sabia. Então, conheceis a verdade vos libertará. E as tendências, elas são terríveis. Eu conversei com um espírito através da mediunidade, eu faço prática mediúnica já há muitos anos lá na minha vida, tudo faz muitos anos, dá para ver, né? Isso é para dar uma descontraidinha, porque o tema, e é verdade também, né? Porque o tema, ele é pesado, ele é denso. Mas eu faço essa atividade de dialogação com o espírito 3 vezes por semana lá na Simão Pedro. Tem muitos outros lá que fazem, eu não estou atribuindo nenhuma grandeza a mim, sou um dos que fazem. Aqui nessa casa eu não sei quantas atividades mediúnicas tem por semana, então o que eu vou relatar serve para tudo quanto é casa espírita. Não, o que eu vou relatar talvez não sirva para todos, o que serve para todos quer dizer é dialogar com espíritos. E o espírito começou a conversa dele dizendo assim, em desespero, dizendo, eu estou apavorado. Eu não entendi por quê, porque se conversa de vez em quando com espíritos que eram da área evangélica, que daí para ser socorridos são levados na casa espírita, e tem uns que não passam nem na frente, porque lá dentro é cheio de demônio. Eu estou vendo uns quantos aqui, vocês, né? Aquelas ideias equivocadas que as criaturas têm, que a gente tem que respeitar, né? Mas, e alguns até, nem todos chegam assim, alguns chegam se declarando muito envergonhados. Quando começa a conversa assim, eu estou morrendo de vergonha, ou estou com muita vergonha, eu já fico imaginando que alguém da área evangélica que se deu conta onde é que está sendo socorrido e sempre transita por aí. Porque foi lá na religião deles, na casa, lá foi expulso como demônio. E alguns se queixam, tem de tudo. Mas esse, então, eu imaginei que fosse algum da área evangélica, né? Que quando eu estou apavorado, digo, é alguém daqueles evangélicos que tem muito medo e agora se deu conta que está numa casa espírita. E eu comecei a conversar com ele, mas tu está apavorado por quê, meu irmão? Tu vê alguma coisa que te assusta aqui? Tu acha que algum de nós tem a intenção de te fazer algo mal? Não é nada disso. Daí mudou tudo, né? Eu estou apavorado porque eu estou para reencarnar. Mas a reencarnação é uma benção. Claro que eu não disse isso direto para ele, né?
Eu disse, mas meu irmão, pelo que nós aprendemos aqui, a reencarnação é um benefício para nós. Tu estás apavorado porque tu vai reencarnar, nós não estamos entendendo, quizás tu te explica melhor. É que na minha última reencarnação eu me suicidei. E tenho medo de repetir o ato, porque eu sei o sofrimento que eu passei. E declarou mais coisa, a lei relativa ao sofrimento dele. Foi algo assim da gente ficar penalizado. Então eu tenho medo de repetir. Mas por que tu acha que tu vai repetir? Tu não foi preparado, não foi organizado? Porque nós aprendemos que as nossas reencarnações elas são organizadas. A gente não é mandado ou jogado para cá, ou puf, apareceu. Não. Há uma preparação, há uma organização. Espíritos nobres trabalham em favor da reencarnação de cada um de nós. E depois tem um acompanhamento ainda. Pelo menos um até a gente sabe, uns chamam de anjo da guarda, outros benfeitor espiritual. Allan Kardec nos diz que além desse, existem os espíritos amigos que nos ajudam, vibram, muitos nos acompanham. Vez que outra conversa com algum, lá poucos dias, um companheiro que era lá da nossa casa, que disse para mim, veio trazendo alegrias ali, diz ele, eu estou te acompanhando, eu passei a fazer parte do grupo que te ajuda, diz ele assim para mim. Aí eu pensei assim, pô, mas a coisa está tão feia que tem que ser um grupo para ajudar o bichinho aqui, um só não dá, né? Não aguenta. Então há esse aporte todo, e eu estava conversando sobre isso, então conversamos um tempo ali, ele se reanimou, mas de vez em quando dava uma recaída. Então quando ele saiu, terminou o diálogo, ali a conversa foi relativamente longo, ele saiu já mais animado. Logo depois, teve uma outra comunicação, logo depois um espírito se apresenta como sendo alguém da equipe que está encaminhando aquele irmão para a reencarnação. Aquele suicida, disse assim, o espírito, para a gente identificar bem quem era. Aí ele fala assim, o que ele não disse, tudo que ele falou é verdade, mas uma coisa que ele não disse é que as últimas 4 reencarnações dele, ele se suicidou. Tendência. É disso que ele tinha medo. Ele não disse ali, mas é que ele tinha medo. Porque as outras, depois da primeira, as outras que ele veio foi para vencer, ele não venceu, ele repetiu o ato. Então é mais um motivo assim para nós respeitarmos quando a criatura comete um ato insano desse. É uma força que a gente não consegue ainda explicar. Sem contar, e deveria ser contado, e muito bem contado, a pressão espiritual negativa para que a gente faça isso. Processo obsessivo, que é algo terrível nesse mundo. Terrível o processo de maneira geral, não terrível quem está executando. Porque quem está executando o processo são filhos de Deus como nós. E que são vítimas. É uma vítima tentando devolver para o algoz o que o algoz deu para essa vítima, sabe-se lá, às vezes séculos para trás. Por isso que é importante nós associarmos assistência para todas as coisas, mas estamos falando agora de quem tem tendência suicida, associarmos a ciência convencional nossa com conhecimento doutrinário. Seria, num caso desse, fundamental um psicólogo ou psiquiatra, dependendo do avanço que está a coisa, mas que fosse, não exatamente que fosse espírita, não precisava ser espírita, mas que tivesse conhecimento de espiritualidade. Se fosse espírita, melhor ainda. Porque daí ele vai analisar os dois lados e vai trabalhar os dois lados. A primeira coisa que é fazer, certamente, é encaminhar essa pessoa para uma casa espírita e recomendar que ela fizesse um tratamento lá. A gente não gosta de chamar de tratamento, né, mas de assistência espiritual à desobsessão.
É um processo doloroso esse obsessivo. Eu sei que o tema não é obsessão, mas como falar de suicídio ou de depressão? Depressão, um percentual altíssimo do suicídio está depressivo e profundamente depressivo. Não é assim deprimido como a gente fica às vezes. O time perdeu, fica deprimido. A não sei o que aconteceu, uma coisa porque a vida tem que ser como a gente quer, então a gente se deprime porque não é como quer. Eu queria que hoje tivesse sol, daí choveu, daí eu fico deprimido. A criatura humana é tão frágil ainda. Isso não é maldade, gente, é fragilidade. A gente vai se deixando levar por coisinhas, é um somatório de coisinhas, a gente não se dá conta, que são coisinhas que a gente consegue vencer. Mas deixa somando, acumulando, acumulando, é igual um fardo, que é pequeno, que a gente pode carregar, mas vai deixando fardo, daqui a pouco tem que pegar tudo e carregar, não tem como carregar. Aí a coisa que era de ficar deprimido logo em seguida e sair daquilo, a gente vai se deixando, porque a gente é vítima. Claro que é um pouco de exagero na fala, né? Mas tem pessoas que se vitimizam por qualquer coisa. Ah, isso é só porque é comigo. Choveu só porque eu ia em tal lugar. Se ela não fosse, não ia chover. É um grau de orgulho tão grande que a pessoa ela é tão importante que Deus fez chover só por causa dela. Não é por causa dos outros todos, não é porque os ventos aí estão carregando nuvem, essas umidades, nada disso. Então a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela está fragilizada emocionalmente, porque qualquer coisa a incomoda. É lógico que a gente se desgosta, né? A gente se programa para uma festa e chove, claro que a gente não vai ficar contente. Mas sair por aí reclamando na vida, acumulando vibrações ruins, baixando o padrão vibratório, dando acesso aos que estão na volta, esperando a oportunidade. Nós, os espíritas, tínhamos que ser mais atentos sobre isso. E eu tenho que falar isso para um sujeito, sabe isso que eu estou dizendo para vocês? Eu tenho que falar para um sujeito que eu enxergo quando eu olho no espelho. Porque falar as coisas, principalmente para os outros, é muito fácil. Nós precisamos, agora nós, mais para eu do que para nós, precisamos ouvir o que falamos. Porque o processo serve para todo mundo. Eu fiquei muito impactado na segunda, eu nunca sei que dia da semana, esse tempo passa tão rápido que eu não sei mais quando hoje é quarta-feira. Foi nessa segunda agora. Segunda-feira, na desobsessão, foi pedido em favor de um bebezinho que chegou prematuro, com 6 meses, faz já uns 2 meses, é um bichinho teimoso. Ele quer porque quer ficar aqui. Tudo acontece para a criatura desencarnar e não desencarna. Erros médicos, horror. Não sei se já tem 1,5 kg depois de uns 2 ou 3 meses. Uma das paradas cardíacas durou 17 minutos. Não vamos nem pensar em cérebro, né? Deixa. Pedimos a desobsessão, é uma coisinha. Não dá nem para visitar, os familiares aqui visitam, é uma luta lá. O que se comunicou de criaturas ferozes, torpedeando ele, querendo matar aquele corpo para levar ele. Porque está ali um espírito que no passado, assim como nós, né? Eu não estou falando dele, eu estou falando de nós, que é para ver se a gente se antena um pouco. Desculpa o termo, se antenar um pouco. Para a gente acordar, para a gente despertar para a vida, gente. Se nós estamos aqui bem organizados, a única coisa que pode fazer nós nos desorganizarmos, quem será? Nós mesmos. Ninguém tem o poder de fazer a gente se desorganizar se a gente não permitir. No processo de suicídio é a mesma coisa. Então vamos procurar, quando encontrarmos alguém dos nossos relacionamentos, que disser alguma coisa assim, que dá algum sinal que pode parecer que a criatura está pensando nisso, não vamos nunca criticar, porque potencializa.
e nem dizer certas frases infelizes, porque a gente não sabe disso, quer ajudar, né? A tua vida é muito melhor que a de muita gente, mas isso é devastador para a criatura que está com essa ideia de suicídio. Porque ela sabe que a vida dela é menos sofrida que a de outros, e mais sofrida que a de outros, ela sabe disso. Então dizer isso para que a gente diz que a gente quer ajudar, quer levantar um ânimo, afunda mais ainda. Ou dizer a ela, tu vai te matar por causa dela, por causa dele? Terrível. Nunca digamos esse tipo de coisa. Porque o valor das coisas está naquilo que a gente mentaliza. E se ela mentalizou um valor tal, não adianta a gente dizer que aquilo não tem valor que para ele tem. Então isso aí só vai piorar. Vai revoltar mais ainda a criatura. Ou pense positivo. O que quer dizer isso? Aí se eu estou para baixo, como ele diz, alguém chega e diz para mim, pense positivo. Eu não vou dizer que eu vou ter vontade de dizer, né? Mas não é coisa boa. Alguns dizem por aí, poucas e boas, não são poucas e nem são boas. Quando a gente diz as poucas e boas. O melhor procedimento nosso é procurar manter uma tranquilidade e dizer para a pessoa, tu quer falar sobre isso? Procurar manter calma. Tu quer falar sobre isso? Não quero. Tá bom. Se um dia tu quiser falar sobre isso, eu estou disponível. Não interessa o dia e nem a hora. Eu estou disponível. Para a criatura se sentir acolhida, entendida e amparada. Porque tem alguém ali disponível. E orar. Pedir. Quando formos, nós somos espíritas, quando formos receber o passe, em vez de ficar pedindo energias e não sei o que, da gente saudável, cheia de disposição para fazer coisa, ali recebendo o passe e pedindo coisa. Não, gente. Vamos mentalizar a criatura que está numa situação delicada e pedir para aqueles espíritos, para aquela equipe espiritual que está ali trabalhando na aplicação de passe, mentalizar, pensar na pessoa que a gente quer ajudar. Eu gostaria tanto que essas energias benéficas fossem direcionadas ao fulano, a beltrano, a pessoas assim que estão numa situação delicada. Já ouviram uma frase que diz assim, é dando que se recebe? Quando é que a gente vai entender a profundidade disso? Quando será? Estou falando de mim também, é óbvio. Lógico, gente, isso aí foi dita por um espírito dos mais elevados, lógico que Jesus não entra nessa conta aí, né? Mas dos mais elevados que já esteve aqui. Então, esses dizeres, essas coisas que vêm do muito alto, nós não temos condições de entender, porque nós viemos de onde? De baixo. Então é natural que nós não consigamos entender a profundidade desses dizeres. Peguemos qualquer obra espiritual aí de um espírito desses que a gente conhece e sabe que é autêntica a obra, leia ali e vê o que a gente consegue entender. Muito pouco. E é natural. Mas esse muito pouco, de onde nós estamos vindo, é muito para nós. E quanto mais nós vamos insistindo nas lições, mais aquele pouco vai se avolumando. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de entender a doutrina. E a filosofia de vida dos espíritos da equipe Espírito e Verdade, como é que a gente vai entender? Então, superficialmente, nós vamos conseguindo entender. E que já é grandioso para nós. É um assunto que não sei até quando ainda vai durar esse processo. Eu penso que no próximo século, isso aí, porque essa situação de depressão é o mal desse século. Isso é dito pela ciência convencional. No século passado, a depressão também foi o mal do século passado. Do outro também deve ter sido, sei lá até quando vai isso. E para frente até quando vai. Esperança, pelo menos esperança, é que no próximo século já não exista mais. Não é que não exista, mas não vai ser mais o mal do século.
porque o nosso mundo está em transformação. Ele está se melhorando. As criaturas, estamos, não com muita velocidade, mas estamos nos melhorando. Está vindo gente de muito longe, com a condição muito melhor de ajudar mais ainda a nós. E esses que estão causando os horrores, aí já foram retirados muitos daqui e muitos outros serão retirados. Que é essa transição que nós falamos tanto e há tanto tempo. Então as esperanças nossas são reais. Eu já estou pensando, e não digo ironicamente não, estou pensando nesse mundo, na minha próxima reencarnação. Porque eu pretendo reencarnar de volta nesse mundo. Tem que ter mérito, né? Eu tenho umas preocupaçõezinhas. Porque tudo está sob controle. Tudo conspira a favor de nós, criaturas, para que dê certo. E se der errado, a conspiração para que a gente faça o retorno e dê certo continua. Nunca somos deixados de lado. Por obsessores somos. Quando eles tentam e não conseguem nada, nem todos, né? Mas tem uns que desistem, não conseguem desistir. Mas benfeitor não desiste nunca. Benfeitor é pior, esse pior no melhor sentido. Benfeitor é pior do que mãe, não larga o pé da gente nem depois que morre. Continua ajudando. Então o pior é no melhor sentido. Ainda sobre esse suicida das 4 vezes, esse benfeitor espiritual disse que faz muito tempo que uma equipe de espíritos de altas esferas estão trabalhando na reencarnação desse nosso irmão para que dê certo. Um largo período foi o termo que ele usou. E quando o espírito usa um termo desse de muito tempo ou de largo período, não é coisa de 2, de 3, de 6 ou de 8 meses. É de muito tempo. E disse mais, que um espírito de alta nobreza, não sei qual é a elevação espiritual, mas dito por um espírito elevado, se referindo a esse espírito como de alta nobreza, vendo a situação desse nosso irmão, se compadeceu dele e ainda esclareceu. Esse espírito de alta nobreza não é da família espiritual dele, não é das relações espirituais dele, mas vendo a situação crítica, delicada dele, se ofereceu para reencarnar, para ser a mãe dele, para recebê-lo como filho. E esse espírito já reencarnou, já está em idade adulta, aguardando ele na reencarnação. Um espírito de alta nobreza desceu de esferas elevadas aqui com a missão, com a incumbência de receber alguém que não consegue dar certo. Gente, vai dar certo de qualquer jeito, gente. Até com a gente, às vezes, tá mais ou menos. Eu sei que não está dando certinho ainda não, mas está mais ou menos. E para o mundo de provas e expiações, estando mais ou menos, está louco de bom, como diz uma música aí. E por que não pode ficar louco de bom? Tem que ficar só mais ou menos. Porque nós ainda não permitimos. Nós ainda não temos lucidez suficiente. Não, lucidez já temos. Já temos. Ainda não temos a força de vontade suficiente. Porque ainda nos envolvemos muito nas tricas e futricas do mundo. Ainda nos preocupamos demais com as coisas que não somos em nada na vida da gente. Não somos nada. Mas são as paixões, os vícios que a gente tem. A gente se deprime e alguns se revoltam furiosamente com o resultado de jogo de futebol. Seja de que time for. Claro que tem uns que têm lucidez, que têm as suas preferências, todos nós temos nossa preferência, mas nem todos somos doentes, tem uns que são doentes, que a paixão... Gente, quando
quando a nossa condição, quando nós não temos forças de mudar alguma coisa, a gente não tem força, não depende de mim. Chama-se isso o quê? Resignação. Acomodação é quando a gente pode mudar as coisas e não muda. É por não sair da zona de conforto. Antigamente chamavam de outra coisa, de preguiçoso, mas isso fica feio falar na tribuna espírita, eu não vou falar. Falar de zona de conforto é coisa chique. Mas na verdade é preguiça, ninguém ouviu eu falar, né? Eu estou falando de mim também, gente. Como é difícil de alguém se dedicar a aliviar o sofrimento dos outros. Como é difícil isso. Eu estou falando um geral, porque se for ver por número, nunca houve tanta bondade nesse mundo. Nunca houve. Então nós vamos renovar nossas esperanças observando as coisas boas também. Muita gente que se encaminha para ficar deprimido, depois vira depressão, se tivesse olhar para direções diferentes, não entraria nisso. Falta muito trabalho, não aquele braçal de carteira assinada. Falta trabalho mental em nós pensar, raciocinar e nos dedicar a causas. Quem foca suas atenções em causas nobres, tirou o foco de atenção de coisas que deprimem. É um antídoto para nós que ainda não estamos com esses pensamentos negativos. Focar em algo nobre. De vez em quando dá uma torcidinha para o time, vai lá, né? Mas ganhou, perdeu, passou, né? Já vão cuidar das nossas coisas mais importantes. Coisas, às vezes vem com assunto assim para mim e querem que eu me envolva. Eu digo, eu não vou me envolver nisso. É porque o sofrimento da idade tem que servir para alguma coisa, 70 anos, né, gente? De tanta burdoada que eu já levei, não vai servir para nada. Aliás, é a única coisa que tem funcionado com a gente é a burdoada, né? E comigo tem que ser bem forte e no lugar certo, senão não funciona. Estão rindo? Estão rindo porque não é com vocês, mas é verdade. Mas é com vocês também é assim. Com nós, criaturas humanas, infelizmente ainda é assim. Aí eu digo assim para a pessoa, tá, se eu me envolver nisso, ou às vezes com questões, essas tais de redes sociais, que eu nem participo disso, né? Às vezes até é bom ser analfabeto tecnológico, né? Até é bom. Porque se eu me meto naquilo ali também não vai prestar, né? Então a minha segurança é não me meter, como eu não tenho um desenvolvimento, conquistas morais suficientes para me meter na coisa lá e sair livre. O Chico Xavier se mete em qualquer coisa e sai livre, leve, solteiro. Não, eu fico lá enterradinho mesmo. Aí eu pergunto assim para a pessoa, o que muda na minha vida? Às vezes como perguntas dentro da doutrina, uma vez perguntaram, vê se é coisa de gente sã da cabeça, Jesus continua evoluindo? Eu fiquei rindo. Bom, não vai dar tempo para fazer uma análise maior, que é claro que ele continua, né? Para quem não sabe, mas não dá tempo de ir mais adiante além disso. Eu perguntei assim, bom, claro que eu sabia a resposta, não quis, eu queria fazer a criatura pensar, né? Eu disse assim, tá, se eu descobrir que Jesus continua evoluindo, o que muda na minha vida? Eu fiquei olhando a pessoa esperando a resposta. E ela não deu, disse assim, nada, não vai mudar nada na minha vida. E se eu descobrir que ele não precisa mais evoluir, que não evolui mais, o que muda na minha vida? Eu fiquei esperando a resposta. Nada. Então deixa isso para lá, vou me envolver nisso. Claro que eu sabia a resposta, que a gente, embora a gente não seja nenhum grande conhecedor, mas a gente estuda, a gente debate. Por que se envolver? É um desviar de assunto, em vez de focar naquilo que interessa, está desviando. O que tem de gente interessada em saber como é que os outros vivem, sei lá. Aí quando as coisas não acontecem como quer, entra em depressão e é mais um candidato a ter pensamentos nebulosos, que pode ser que assessorado por espíritos que têm sérios motivos para encaminhá-lo para um suicídio, pode ser que tenha companhias, que a companhia já tem, mas dê a companhia mais eficaz em cima de si mesmo. Então, quando estivermos com os nossos pensamentos meio fora de controle, não só nessa área do suicídio, qualquer coisa, quando estivermos com aquelas coisas que qualquer coisinha a gente se irrita. Aquelas coisas, vocês sabem o que é, a gente passa às vezes, os espíritas também, não é só os outros não. Vamos pedir socorro na casa, mesmo nós, os trabalhadores de espíritos, nós também temos direito a ser assistido pela casa onde a gente colabora, gente. Eu vou pedir uma desobsessão na casa, que vergonha. Vergonha de quê?
Vergonha é andar por aí fazendo bobagem, por um processo obsessivo, potencializando as tendências ruins que a gente ainda traz. Porque tudo conspira a favor da gente, por que não aproveitar isso? Vamos ter que parar de falar, que já passou da hora. A gente vem de longe, quer falar e falar e falar e falar, né? O assunto é delicado, é dolorido, mas é uma coisa que está aumentando muito dentro da sociedade, associado com outro termo, com outro assunto também, outro tema doloridíssimo, que é o tal do feminicídio. O que a criatura humana está cavando para ela? É triste isso. Estou falando de mim também, não que a gente esteja fazendo esse tipo de coisa. Mas se nós estamos aqui em equilíbrio, vamos chamar assim, mais ou menos equilíbrio emocional, com todo esse aporte, alguma coisa deve ser esperado de nós. No mínimo, uma prece em favor daqueles que tenham tendências suicidas e principalmente preces em favor daqueles que já cometeram um ato. Mas que valor vai ter uma prece minha? Tem valor. E se muitos de nós tivermos os mesmos pensamentos, esse valor vai se multiplicando, multiplicando, e às vezes as criaturas relatam que recebem tipo uma brisa, alguma coisa que alivia o sofrimento, que não tem a mínima ideia do que é. O que será que é isso? Energias de preces de criaturas que estão fazendo pelo mundo afora. Nós temos muito mais serventia, além das que a gente já sabe que a gente tem, porque nós temos serventia, mas temos muito mais do que a gente imagina. Vamos aproveitar essas oportunidades, então. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, e que possa contar um pouquinho mais conosco, não muito, porque nós somos muito limitados ainda por natural, né? Mas que Ele possa contar um pouquinho mais conosco, pelo menos com mais boa vontade, nas coisas certas que nós já estamos fazendo. A gente não tá mal assim, né, gente? A proposta não é tão negativa. O negativo que a gente vê é as escolhas que algumas pessoas fazem. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção e desculpe o passado horário. Muita paz a todos.